Alô Rio de Janeiro, alô Brasília. Vamos mostrar mais um episódio da cobertura jornalística que fizemos em Curitiba, numa parceria da TV Comunitária do Rio e do Canal Comunitário de Brasília. Todos sabem que desde o dia 7 de abril, o presidente Lula se encontra encarcerado na Polícia Federal de Curitiba e é acompanhado por centenas e centenas de militantes que só vão sair de Curitiba com a liberdade do ex-presidente. Nesse quinto episódio, nós vamos mostrar a Casa da Democracia, que é um espaço dedicado ao apoio aos mídia livristas que estão cobrindo a vigília Lula livre. São mais de 49 coletivos e sites de notícias que estão a divulgar a violência e exigindo a liberdade do presidente Lula. TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece. Vamos iniciar o programa mostrando a Casa da Democracia, um espaço de apoio logístico para os mídia-livristas que estão cobrindo as manifestações em torno da liberdade do presidente Lula. Esse local também é usado para as entrevistas e para dar apoio a todos aqueles que vão até Curitiba apoiar as manifestações em torno do presidente Lula. A Casa da Democracia é constituída por 46 mídia ativistas, entre eles sites de notícias como Brasil de Fato, Frente Brasil Popular, Mídia Ninja e o site da Vigília Lula Livre. Eles se definem, os integrantes da casa, como uma base de trabalho de articulação política, hospedagem, alimentação e acolhimento, funcionando 24 horas para servir o maior número de comunicadores e ativistas. Nosso bunker de resistência frente à mídia golpista. Quando visitamos o local, estava ocorrendo uma entrevista com Clara Ante, que trabalhou no gabinete do Lula. Sim, resumidamente, é a história do governo paralelo que terminou quando o Itamar Franco assumiu, porque a partir daí o PT já não fez oposição ao Itamar Franco, né, porque o Collor tinha caído, e o Itamar era um governo com o qual se dialogava. Aí, o que era antes, então, o governo paralelo, se transformou em Instituto de Cidadania, né? Eu vou tomar uma água. Enquanto você vai perguntar, eu vou precisar para a gente reafirmar, você está contando aí a primeira fase, né? Ou seria a origem do Instituto Lula, que ainda não era o Instituto Lula, né? Que era uma reunião das pessoas, aí no segundo turno da eleição de Collor, durante todo esse processo de impeachment de Collor, até a chegada do Itamar enquanto presidente. Acontecia, assim, eram reuniões, estudos, além desses nomes que você citou, como que acontecia essa organização que ainda não era o Instituto? Depois você continuou com o Instituto Cidadania? Não, então, aí tinha reuniões, tinha debates, textos, tem vários textos. Tem texto de saúde, que eu me lembro que o Leôncio, do Rio de Janeiro, coordenava, tem o de educação. Tem, não lembro em que momento, acho que foi lá pelos já 90, a Luísa Erundina, acho que em 92, quando acabou o mandato dela de prefeita, ela coordenou um projeto. Encerramos o quinto episódio mostrando uma entrevista com duas ativistas da Casa da Democracia. Elas pertencem ao coletivo Fora do Eixo, Mídia Ninja. Elas comentam e analisam a importância dessa iniciativa que dá apoio aos mídia-livristas que vão a Curitiba cobrir a vigília Lula livre. A casa representa como um polo de resistência a toda a mídia golpista que vem narrando de forma arbitrária, de forma negativa, todo esse processo de criminalização do presidente Lula. Então, ela surge nesse contexto de resistência, assim como um acampamento, a própria vigília, de ser um espaço físico que ofereça a estrutura para receber os mídia-livristas que vêm cobrir todo esse processo, né? A gente oferece hospedagem, alimentação, internet, espaço para trabalhar, enfim. Então, ela tem esse papel de ser essa base, mas acaba também tendo a base como de todo acampamento. A galera fica aqui durante a tarde,
carrega o celular, usa o banho, come, enfim, é um espaço coletivo que está sendo gerido por vários coletivos, vários meios de mídia livre. Nós estamos aqui agora como Mídia Ninja, mas tem vários outros veículos também envolvidos nesse processo. A ideia da casa surge logo depois da prisão do presidente, quando ele vem para cá, e o acampamento começa. Então a gente viu que isso era uma obrigação, talvez a maior pauta da mídia livristas do Brasil para cobrir. E aí, além dos mídia livristas brasileiros, tem um monte de gente da América Latina e de outros países também vindo aqui para cobrir. Enfim. Eu acho que é isso, acho que a Bianca falou muito claro, assim, a gente é um foco, a gente é um espaço de resistência, assim como os outros espaços, mas é um espaço de base. Principalmente, a gente tem que pensar que a gente está dando base. Inicialmente, a gente ia fazer uma coisa só voltada para a galera da comunicação, os mídia livristas que estão, enfim, aqui na Resistência, que estão cobrindo toda a programação que acontece na vigília, que todo dia tem o boa tarde, o bom dia, o boa noite, enfim, além de outras programações também, que diminuiu um pouco depois da retirada do som, mas continua tendo uma resistência muito grande. São já 34, 35 dias de resistência, e, com o passar do tempo, a gente começou a observar a necessidade também de estar disponibilizando a casa como base para as pessoas que estão no acampamento e que passam o dia inteiro na vigília. Então, é um banheiro que está legal, que tem papel higiênico, tem uma cozinha que vai ter um café, e aí tem um espaço para a galera carregar o celular, para a galera uma mesa de apoio para a galera poder estar trabalhando. Então, isso faz com que aqui o fluxo da casa ele se torne muito plural, porque ele vai unir tanto os jornalistas, tanto os medialivristas, tanto o pessoal que trabalha com rádio. Tem 2 rádios que funcionam aqui na casa, aqui embaixo. E é muito interessante você ver, porque elas acabam tendo um fluxo da casa de convidados, de outras pessoas que vêm dar entrevistas também. Então, ela funciona também como um local, um espaço utilizado para a realização das próprias atividades, não somente como base, mas um espaço também utilizado para diferentes possibilidades. Então, aí a gente já está falando que existe a base para a galera da comunicação, a base para a galera do acampamento, um espaço, sim, de acolhimento, onde também a gente trabalha com hospedagem, também, e, além disso, um espaço para a realização das atividades, sejam elas as transmissões ao vivo, seja ela o cinema, reunião. Então, a gente está aí, a gente está fazendo o que a gente pode para poder a resistência também ela prosseguir da melhor forma possível. Eu acho que é complicado, talvez esqueça nomes, porque tem muita gente envolvida, muitos veículos de comunicação, então, já ressaltando, mas tem nós, Ninja, Jornalistas Livres, Outras Palavras, Revista Fórum, Vou Dar Uma Colada Dali, e Sou Louco por Ti, Sul 21, Portal Desacato, Mídias pela Democracia, Rede Livre, que está em todo o processo junto com nós da casa, e a La Garganta Poderosa, que foi esse veículo de comunicação da Latinoamérica, que é da Argentina, mas que já tem uma pluralidade de diálogo com a Latinoamérica toda, que estão ainda no processo de fazer uma cobertura. Eles vieram para cá fazer a cobertura do acampamento e foram para São Paulo fazer a cobertura dos movimentos sem teto, e vão circular o Brasil para fazer matérias sobre os movimentos sociais que a gente tem. Eu acho que quando a gente tem acesso à mídia tradicional e a gente começa a olhar de uma forma distanciada para essa mídia tradicional e olhar o que acontece em volta, a gente já começa a perceber que há uma narrativa que ela é imparcial. Então, e que muitas vezes não tem a ver com a narrativa da gente que é ativista, que está pensando, enfim, o processo social, que está junto com os movimentos sociais. Então, quando a gente começa a olhar para um todo, que é muito, muito mais amplo do que a mídia tradicional ela coloca, aí a gente percebe que há uma necessidade
não é pluralidade, é divulgação da informação. A gente precisa divulgar o que acontece. A gente precisa fazer a informação chegar para todos. E a informação da mídia tradicional, ela não nos representa. Então, é necessário que as mídias livristas, que as mídias livres, elas consigam, né, o maior número de bases para poder estar reportando para a população a maior informação. Uma informação mais ligada a quem está próximo dos movimentos, a quem está dentro dos movimentos, a quem está conseguindo olhar com um olhar distanciado desse movimento político que abarca a mídia tradicional. E parte do entendimento que durante todo esse processo a mídia livre foi um contraponto muito forte à mídia hegemônica. Ao mesmo tempo que eles divulgavam coisas sem pé nem cabeça, a gente tinha um respaldo, já um público consolidado, que trazia uma outra narrativa e que também conseguia compartilhar o contraponto em relação às informações. Por exemplo, quando a gente fala, acontece a ocupação do MTST no triplex. Até onde a gente tinha informação era aquela cozinha monstra, com móveis super bonitos, a tal da reforma. E aí, quando entra os sem-teto e os mídia livristas junto, que mostra como que era, na verdade. Isso foi um contraponto muito interessante. E eu falo desse contraponto no contexto do Lula, mas teve, de todo esse processo desde 2013, né, que teve um boom, a galera do mídia livrismo conseguiu trazer uma narrativa forte do que está acontecendo mesmo, e bateu de frente. Muitas vezes a mídia hegemônica teve que ser pautada pelos mídias livres. Isso é um ponto muito foda para a gente entender o papel principal, o papel importante que a gente está aqui. É obrigação, talvez eu entendo como é uma obrigação para cada mídia livrista narrar o que está acontecendo aqui, porque não tem uma outra pauta que agregue tanto sentimento para uma disputa de sociedade como aqui agora. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que na minha resposta, pensaria mais na programação, nos fatos simbólicos assim dos personagens mais reconhecidos. Mas eu acho que o fato maior disso aqui é todos esses acampados que estão diariamente. Com todo o respeito, a magnitude, a importância das figuras políticas e artísticas aqui apoiando esse movimento é importantíssimo, mas talvez a atividade que eu acho que é mais marcante é o bom dia, boa tarde, boa noite, presidente, que a galera do acampamento vem para cá, para frente, se mobiliza, e para mandar energia para o Lula em forma de bom dia, boa noite, boa tarde. Então, eu acho que o principal é essa movimentação que está acontecendo. A gente olha pela nossa janela, tem uma cozinha que serve alimentação para 200 pessoas. Então, acho que o maior disso, desse processo todo, vem sendo a resistência dos militantes do Lula, né? Eu acho isso. É porque é muita gente que passa por aqui, é muita gente de várias cidades, é muita gente de vários estados, é muita gente que está aqui há 35 dias. Então, cada dia que você acorda, que você vai lá fazer uma cobertura de um bom dia, você percebe que aquelas pessoas continuam resistindo, continuam na cozinha, continuam na estrutura do acampamento, continuam trazendo caravanas, continuam num movimento tão crescente que parece que o fato mais relevante é o do dia. Mesmo com a nossa bagagem de mídia livrista, não tem como mensurar o que esse sentimento da galera presente aqui. São senhoras, senhores de contextos muito distintos, cada um com uma bagagem fenomenal, muito rica no lance da resistência. Eu acho que o fenômeno é Lula, né, mano? É o presidente Lula. Eu talvez não tinha, dando um relato pessoal, a dimensão do que a figura dele representa para a população. E estando aqui, você vê a senhorinha, bem senhorinha mesmo, dormindo em barraca, falando que não vai sair daqui enquanto ele não sair. A gente sabe que a disputa está sendo muito forte, né, de todo esse processo. Então,
acho que não tem explicação. A única explicação possível é a gestão dos 12 anos, dos 8 anos que ele teve no governo. E a melhoria e o empoderamento da população para saber que eles têm papel fundamental também, que eles têm voz. E é isso que a gente ouve todo o tempo. É uma senhora lá da Paraíba, do interior da Paraíba, vem para cá com o mesmo discurso que uma senhora lá do Vale do Jequitinhonha, de que, sim, é possível, ele fez, ele ajudou. A política pública que ele investiu, que o plano de governo dele realizou, chegou na ponta. Então, o fenômeno seria isso, a trajetória do Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente. Primeiro, eu queria ressaltar que é um fato histórico, né? É um fato histórico a população ir para a porta de uma cadeia, enfim, da Polícia Federal, de um lugar onde o presidente está detido, para reivindicar, né, a soltura dele. Primeiro, é incrível você ver isso, a Bianca falou muito bem agora, existe gente de todos os lugares do Brasil com a mesma fala, o mesmo discurso, então acho que ele veio com um ponto muito importante, que é a esperança. Então, essa esperança de que é possível modificar alguma coisa e que é possível ter, sim, um pouco de dignidade, ter uma vida melhor, e quando ele traz isso, ele já traz de uma forma que não tem como a gente dizer que não é um local onde é extremamente emocional. Tem a questão da emoção, ela é muito presente, porque ela é presente nos acampados, ela é presente na hora que a gente tem que ter algum atendimento com eles, a gente tem todo um carinho, toda uma estrutura de acolhimento mesmo, porque a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto que é tenso também. Você está 30 dias, 35 dias numa barraca, enfim, a gente tem uma experiência, mas aqui é diferente. E eu acho que é sempre diferente, mas aqui é mais diferente porque é um fator histórico muito grande. Não tem como a gente não ter noção do que a gente está vivendo aqui. Então, acho que é isso. As duas últimas ocupações a qual eu fiz parte, que eu estava presente de uma forma muito efetiva, foi a ocupação do MTST na Avenida Paulista, que eu estava lá, inclusive, no último dia, que foi muito significativo, porque foi uma mulher dizendo o que tinha sido resolvido, que tinha sido boa, que tinha sido resolvida a ocupação no Dia da Mulher. Então, foi muito significativo. Aquele momento foi, para mim, e acredito que ali tenha sido muito marcante para a história da Avenida Paulista. Outro movimento que eu fiz parte, que eu estava muito presente, é o movimento de ocupação do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro. Foi um movimento nacional, mas eu estava presente no Ministério da Cultura do Rio de Janeiro. E ocupação é sempre muito transformador, porque você consegue ver de uma forma muito ampla a sociedade, e que as pessoas ainda podem estar juntas tentando modificar alguma coisa. Então, essa força de uma possível transformação social, ela é incrível. E ela é muito potente nos movimentos de ocupação. Então, no meu caso, eu tenho essas duas ocupações como as mais marcantes que eu tive. Eu já participei de outras tantas, inclusive aqui no estado de Santa Catarina. Eu já participei também, eu morei um tempo em Florianópolis, mas essas duas, para mim, e agora essa terceira não tem como, ela tem um fator histórico gigante da história do mundo, né? Então, é claro que é muito marcante. Concordo com a Liz. Eu acho que o que está acontecendo aqui, a gente só vai ter dimensão mais para frente, porque é inegável reconhecer que nenhum político vivo hoje no mundo consegue fazer isso que está sendo feito aqui. É emocionante porque são pessoas que no dia a dia a gente não tem tanto contato, não está no nosso círculo social, assim. E muitas das pessoas chegam aqui falando que conhecem o nosso trabalho, vêm agradecer. E isso, eu acho que é um processo muito emocionante. Nós duas chegamos no mesmo dia, que foi no dia 1º, no dia daquela grande mobilização do Dia do Trabalhador. E desde parece que eu sinto, dando um relato pessoal, que a gente vive num filme. Cada dia são personagens novos, são enquadramentos novos, são emoções novas. Desde a relação com a galera que faz a nossa segurança aqui no Bom Dia, abriu a casa. Então, toda essa rotina
nossa que acaba ficando muito focada no atendimento e no acolhimento das pessoas que passam por aqui, é orgânico, é muito visceral, assim, a troca, a generosidade de entender que o contexto que a galera está vindo aqui é muito difícil e, principalmente, o máximo respeito. Você cria um respeito que talvez eu não tinha uma dimensão, porque, diferente da Lisa, eu nunca não fiz tanto processo de ocupação. Hoje eu faço parte da ocupação das nossas casas, que já é uma ocupação, que a gente mora junto. Então, de todo esse processo que eu já vivi, eleições em São Paulo, existe Amor em SP, Amor Sim, Russomano Não, um monte de festivais independentes saindo, festival grande, enfim. Nada se equipara a isso que está acontecendo aqui. Tipo, a sensibilidade está muito mais... E a empatia. Talvez isso, a empatia, define minha estada por aqui. Falaria que a gente está na guerra da informação, né? Se a gente pensa em todo esse processo de compartilhamento de informação, onde tem o mais dureza é o trabalho da comunicação. Então, entendendo que o contexto de agora é disputa narrativa, seja mídia. Todo mundo tem esse potencial, todo mundo tem essa possibilidade. Não espere que criem uma narrativa em relação ao que você está fazendo. Crie você a narrativa do seu bairro, da sua rua, do seu comércio, porque a pluralidade de narrativas é o que vai trazer uma revolução de comunicação. A partir do momento que perde o controle, e isso está acontecendo, não tem mais como voltar. Existe um monte de processo querendo inibir todo esse conhecimento que a comunicação traz. Seja resistência, seja mídia livre, que o bagulho dá certo. O que eu falaria para as pessoas que não trabalham com comunicação, eu falaria que modifique o mundo ao seu redor. Porque quando você vai modificando o mundo ao seu redor, trazendo informação, trazendo conhecimento, trazendo um pouco da realidade social complexa que vive o nosso Brasil, eu acho que você começa a modificar todo o Brasil. Se cada um tiver um papel de modificar um pouquinho o seu mundo, eu acho que todo mundo vai evoluir junto. Agora, o que eu falaria para o pessoal de comunicação? Gente, estamos juntos. Vamos mudar tudo isso, vamos trazer o máximo de informação, vamos trazer o máximo que a gente consegue dessa realidade, que a gente vê, que a gente está junto, que a gente vê quando a gente está próximo. Todo mundo de mídia livrista, todo mundo que trabalha com comunicação e tem um olhar para o social, vamos denunciar tudo isso, gente, está na nossa mão. De recado para não mídia livristas, eu acho que está muito claro que a revolução é comportamental. Tem uma disputa de mundo e de imaginário que está sendo colocada. Então, comece também um processo de ressignificação enquanto indivíduo. Todo o processo das suas relações pessoais, você como indivíduo, porque só vai mudar a partir do momento que a gente mudar também. Pode ter, claro, a comunicação é importante, mas a partir do momento que o indivíduo se ressignifica, a sociedade também se ressignifica, então em mínimos detalhes. E é isso, tem empatia também, que eu acho que é fundamental para uma sociedade justa, harmônica, enfim. É a sociedade que a gente está pensando que é possível. Que a gente que a gente acredita que o novo mundo é possível. Bom, eu sou a Carol Kroner, eu estou aqui muito feliz de encontrar tanta gente lutadora. Estou aqui na vigília, no Bom Dia e Boa Noite, presidente Lula, e na Casa da Democracia, especificamente nesse espaço incrível que eu acabei de conhecer. Essa parede diz muito desse lugar, né? A gente acabou até de colar ali a nossa Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é uma associação de lutadores do Brasil inteiro que estão criando seus núcleos pela defesa da democracia, que no momento também pressupõe a liberdade do Lula. Eu acho que eu encontrei muita gente aqui e também no acampamento, pessoas de todo tipo de formação, médicos, engenheiros, professores, enfim, todo mundo doando o seu tempo, sua profissão, seu saber fazer
para essa luta que é uma luta popular e é uma luta da sociedade brasileira. A liberdade do Lula é muito mais do que ele pessoalmente, que nós também temos preocupações humanitárias com essa prisão mal informada, inacessível que está sendo feita para ele, que já viola aí uma série de regras, normas e princípios de direitos fundamentais, mas é também o aprisionamento de uma eleição democrática, é o aprisionamento da normalidade democrática da sociedade, e nós temos obrigação também dentro do direito de protestar, de brigar, de denunciar a forma excepcional que se está aplicando as regras do direito. Eu estou muito feliz de olhar, de conhecer esse lugar, de conhecer as pessoas que aqui estão trabalhando, dedicando dias e noites a essa luta, e perceber que não adianta, enquanto o Lula estiver preso, vai ter muita gente aqui em vigília, mobilizado, não vamos sair, e eu vou vir quantas vezes for necessário, se assim for, para que a gente possa garantir o legado democrático desse país. Esse foi o 5º episódio da cobertura que fizemos em Curitiba, numa parceria TV Comunitária do Rio com o Canal Comunitário de Brasília. Você pode nos assistir no canal 6 da NET Rio ou no www.tvcrio.org.br. E em Brasília, você pode acessar as redes sociais ou o site da TV Comunitária de Brasília e poder saber de tudo que ocorreu em Curitiba nesses episódios a partir dessa cobertura. TVC Rio, aqui a cidadania faz e acontece.